Agora a gente está indo para o complexo da Reserva Biológica de Soretama e Reserva Natural da Vale. A gente recebeu uma notícia agora à noite que mais uma anta foi atropelada, é a segunda em 3 meses. Mais uma vez, a natureza paga o pato pela imprudência humana e, infelizmente, só nos resta utilizar essas situações para obter a maior quantidade de informação técnica possível. Mas eu preferia não ter essas amostras a ter que obter essas amostras de um animal atropelado numa rodovia. Reserva, isso é relativamente comum se você considerar o tamanho que a gente acredita que essas populações tenham, né? Porque você não tem muitos indivíduos. Anta, por exemplo, é um bicho que esporadicamente a gente vê em campo. Mas o atropelamento é muito significativo, assim. É muito impactante porque é uma coisa contínua. Você vê que é um problema que afeta muito fortemente a unidade. A gente vai fazer o exame cadavérico, que é a necrópsia. Antes a gente vai coletar todas as amostras dos ectoparasitas, os carrapatos, e depois a gente vai abrir o animal, fazer coleta de tecidos, fazer coleta de parasitos intestinais. Como a gente já sabe do que o animal morreu, então a gente vai tentar só estimar os tipos de danos que aconteceram com o atropelamento. Esse órgão aqui é o coração. Está até difícil de identificar a posição anatômica dele, porque com o impacto as costelas se romperam, tá vendo aqui, ó? A ponta da costela aqui, a outra costela aqui. E isso fez com que o ventrículo do coração se rompesse, os átrios se rompessem. Então é como se o coração tivesse literalmente explodido com o impacto. O impacto dessa magnitude evidencia que o veículo que bateu no animal estava em alta velocidade, que é uma velocidade incompatível com a via onde ele estava trafegando. A fêmea estava grávida, né? Estava prenhe de um filhote já bem formado. Não consigo estimar a idade do filhote exatamente, mas já é um filhote bem grandinho, dá para ver. Então foi uma perda dupla, né? Não só do animal, mas também da cria que ele estava carregando. Eu simplesmente acho muito injusto. Eu acredito que os animais também sentem felicidade. Imagina quando você vai ser mãe pela primeira vez, essa alegria que você vai sentir de daqui a um pouco estar com um filhote pequeno andando atrás de você na mata. Um carro muito em cima da velocidade destruiu tudo isso em segundos. Consigo sentir a felicidade que essa anta sentiu estando grávida, daqui um pouco cuidando do filhote. Agora não vai acontecer mais isso. Que a gente aproveite o seu corpo para poder fazer um material que sirva de sensibilização. A gente vai tentar fazer com que a morte dela não seja em vão, preparar o esqueleto, esperar decompor a carne, juntar a cabeça que a gente retirou do corpo. Essa cabeça ela vai ser preparada numa técnica de plastinação para dar um realismo e vai ser fundida ao esqueleto. Especificamente nesse caso da anta,
fica bem nítido pela violência das lesões que havia uma velocidade incompatível com a via. A sinalização normal da via não é suficiente para sensibilizar os motoristas. Não é só a vida dos animais que está em risco, a vida das pessoas está em risco, apesar de serem elas mesmas que se colocam nessa posição. Os atropelamentos aumentam muito o risco de extinção das antas. Uma mãe tem um período de gestação de 13 a 14 meses e nasce apenas um filhotinho. Então, o atropelamento de um indivíduo adulto em fase reprodutiva é um impacto fortíssimo para a espécie. O ideal seria que nenhuma rodovia atravessasse uma reserva biológica da importância da reserva biológica de Soretama. No caso da anta e de muitos outros animais, são as estradas que atravessam os ambientes naturais. A anta só não é mais atropelada pelo fato das suas populações serem reduzidas. Uma perda irreparável para a biodiversidade num ambiente onde a espécie é considerada ameaçadíssima de extinção. A gente sabe que há medidas que podem ser tomadas, mas essa iniciativa, infelizmente, não parte daqueles que têm o dever de fazer. Deveria haver uma comunicação visual adequada para evitar esse tipo de situação. Um dos objetivos do Protapir é contar quantas antas ainda sobrevivem na região. Nós ainda nem começamos a contar direito os que estão vivos e já começamos a contar os que estão morrendo. Os atropelamentos de fauna são só a ponta do iceberg. Na verdade, as estradas promovem uma série de outras consequências negativas à biodiversidade, como, por exemplo, funcionam como barreira para a movimentação dos animais, impedindo que eles acessem recursos ecológicos vitais à sua sobrevivência, como comida, parceiros sexuais, isolando as populações. Além disso, a implantação de uma estrada numa paisagem natural leva a uma perda de habitat para as espécies que é muito mais ampla do que só a área que vai ser utilizada pela pista. Porque a floresta que está no entorno dessa pista, ela fica depauperada, fragilizada, pobre, em função do efeito que nós chamamos de efeito de borda. Todos esses fatores são preocupantes, pois aumentam os riscos de extinção da vida silvestre. Então, acho que é hora da sociedade se mover nessa direção e chamar atenção para isso e cobrar de fato que atitudes sejam tomadas.